Olá, aqui é o professor Roberto e hoje eu trouxe um assunto aqui de enorme importância, um assunto em que muitos me pedem para estar falando com eles, porque muitos têm muita dúvida. E o assunto que nós vamos falar é sobre o calendário agrícola. E aqui eu coloquei um tema, a Fazenda Viva. Depois vocês vão ver por que a gente colocou, né, a Fazenda Viva e qual é essa ligação com o calendário agrícola. E aqui eu estou com um calendário agrícola, né, eu estava olhando aqui. Esse calendário agrícola não é o brasileiro que vocês estão acostumados. Esse aqui é um calendário feito pelo grupo do René Piemonte. Então, assim, ele pega a Argentina, né? Ele é todo em castelhano, a linguagem dele não é em português, mas é um calendário muito bom. E depois eu vou estar abrindo ele, mostrando alguns detalhes com ele, né? Aqui nós temos para pendurar o calendário, então eu vou estar mostrando para vocês no final dessa aula, tá bom? Então é importante a gente primeiro, né, dar uma visão geral do calendário. Então você que nunca ouviu falar, então claro que nós vamos aí deixar aí de um jeito mais fácil para você. Tá? Então é importante dizer que esses calendários, né, grandes civilizações antigas, né, desde muito antes daqui da América, né, que é os maias, os incas, os mesopotâmios, os persas, os próprios assírios, hindus, chineses, os próprios egípcios, né, eles já, né, tinham esse conhecimento, né, nas suas plantações, já se utilizava do calendário agrícola. E foram essas civilizações que eu citei agora que desenvolveram a maioria das nossas plantas comestíveis, que atualmente são cultivadas pelos produtores, né, pelo mundo inteiro. E hoje dessas plantas comestíveis, você encontra aí infinitas variedades, como cereais, sementes, oleaginosas, vegetais, de uma maneira geral, árvores frutíferas. Tá? Então todas essas civilizações é que trouxeram essas plantas comestíveis, eles começaram o que a gente chama de domesticação. Então nessas civilizações, o desenvolvimento toda essa agricultura, ela foi acompanhado por um extraordinário conhecimento, né, um belo conhecimento que esses povos dominavam em relação à astronomia. Tá? Então aqui, depois eu vejo que eu estou falando em astronomia, é importante então eu separar aqui, né? Então eu vou colocar aqui astronomia. Então nós estamos falando da astronomia aqui, tá? Nós não estamos falando da astrologia. Tá? São aspectos diferentes, né? Não são iguais. A astronomia é uma ciência mais exata, considerada mais exata. E é claro que a astrologia também é uma ciência exata, mas ela não é reconhecida pela ciência. Né? Ela vai trabalhar a astrologia mais com aspectos de simbologia, né? e tudo mais. Então nós estamos falando aqui, né, de uma ciência, né, em que a astronomia é uma ciência em que é reconhecida pela ciência. Nós poderíamos muito bem falar, eu sou bem a favor da astrologia, também gosto muito da astrologia, mas no caso específico do calendário que nós vamos utilizar na agricultura, nós estamos falando da astronomia. Então, isso tudo que eu falei, né, mostra, né, esse conhecimento de astronomia. Então não era qualquer conhecimento, né? Então como eu disse, né, um extraordinário conhecimento, mostra que essas civilizações, né, tinham incríveis compreensões de forças vivas. Né? Então eu estou falando aqui de forças vivas que trabalham em toda a natureza. Então dessa forma, conhecendo essas forças, né, em relação à ligação de forças dos astros, do cosmos de uma maneira geral, reconhecendo essas forças, né, elas sabiam que poderiam relacionar, né, as plantações com os eventos celestiais ao longo do ano. Né? Então elas poderiam influenciar, de uma maneira geral, as fazendas. Então, de lá, dessas civilizações,
vieram os calendários agrícolas astronômicos, como eu disse, que determinava as diferentes tarefas culturais. Então era de acordo com o calendário, fazia-se, né, falava o que se ia plantar, o que seria, qual é a planta que iria mexer, de acordo com os astros. Então, os agricultores, eles deviam realizar aí, né, todas essas tarefas de acordo com o ritmo celeste. Então, eles olhavam muito o céu. Tá? Então, olhavam. Eu vou colocar aqui, né, para a gente já começar a ilustrar a aula. Eles olhavam, né, o Sol, os ritmos do Sol, as posições do Sol. Eles olhavam a Lua, né, e os outros planetas. Aqui no caso, né, como as civilizações antigas, aí algumas já conheciam, mas elas trabalhavam mais aí com a Lua mais os 5 planetas aqui. Então, Marte, Júpiter, né, Saturno, Mercúrio e Vênus. Então, e também reconhecia, então aqui os planetas, e eles também reconheciam, né, a posição desses planetas, do Sol e da Lua, em relação às constelações, né, e as estrelas zodiacais. Então a gente sabe que existem constelações, né? Se você olhar para o céu, você vai ver várias constelações, né, de estrelas, e que dependendo aí do que a posição que o Sol passar, que a Lua passar, vai estar aí adquirindo uma força naquele dia. Então repare, as forças elas sempre estavam aí, mas eles sabiam que em determinada posição elas estariam mais potencializadas. Então a força de Marte sempre está presente, mas dependendo da sua posição, ela estará mais presente, né? Estará, vamos dizer assim, mais favorável, entendeu? Então, e com o avanço, né, então, da ciência, vamos agora já chegar para os tempos mais modernos, com o avanço da ciência moderna no campo agrícola, né, e o surgimento, né, desse olhar puramente materialista, mecanicista, né, o campo vivo, a fazenda viva, né, que tinha essa ligação, se transformou em um campo industrial. Então vamos colocar aqui, né, campo vivo, se transformou aqui numa indústria, um campo industrial. Tá? Então, um campo vivo se transformou num campo industrial. Ou seja, entre aspas aí, né, claro, porque é como se começar a colocar, né, é como se, assim como numa indústria, você coloca um grande telhado, né, e lá na indústria você se fecha numa caixa, existe um grande compartimento fechado, né, isolado do meio. Esse é o processo industrial. E aqui, então, da mesma maneira, né, começaram a colocar de lado a relação, né, considerando essas forças, né, como meras superstições. Tá? Então é como se eu disse, né, cortou-se, é como se você tivesse colocado um telhado aí. E, né, claro que essas relações, né, essa consideração de mera superstição, né, foi nem mesmo foi investigado tais influências, se realmente existiam ou não. Simplesmente eles falaram, não, isso aqui não vai entrar na ciência agrícola mais, né, não vamos considerar essa força. E então Maria Tum, ela iniciou, quem conhece é Maria Tum, quem não conhece, pesquisa, a gente pode estar falando outras aulas, outros vídeos aí para a gente estar falando dela. É uma pesquisadora aí reconhecida aí em todo esse campo, né, principalmente da antroposofia. Bom, mas Maria Tum aí iniciou essas pesquisas na Alemanha lá por volta de 1950
ou seja, foram consideradas aí as primeiras investigações da era moderna. Então, depois que começaram, né, fecharam tudo isso, né, Maria Tum voltou aí a pesquisar, né, falou, não, resgatou todo esse conhecimento do passado, das civilizações passadas, e começou a testar, principalmente no campo, né, na prática mesmo, começou a testar nos laboratórios, né, e, é claro, contando aí com fundamentos, sempre contando com os fundamentos da antroposofia. Então, eles estão, assim, atualmente, quase 70 anos, né, depois, tentando correlacionar, né, essas pesquisas até os dias de hoje. Então, se você for colocar aí quase 70 anos, tentando aí, né, relacionar ritmos, movimentos e, né, a ação, né, como que esses ritmos e movimentos vão estar agindo sobre as plantas. Então vamos fazer uma planta aqui, tá? Porque nós vamos usar ela, né, mais para frente. Fazer uma planta bem simples, não vou fazer uma árvore, vou fazer um arbusto, né, com suas folhas, tá? Então, e o que eu disse é que eles vão ver que os ritmos, vamos colocar aqui ritmos e movimentos. Então consideravam, né, todos esses ritmos e movimentos, né, na ação, como isso tudo iria agir nas plantas cultivadas. E aí, então, surgiu aí, né, logo depois, no comecinho aí que ela começou, já faz um tempo, então mais ou menos 68 anos atrás, surgiu aí, então, o calendário, já começou, né, a montar o calendário. E esse calendário agrícola que eu mostrei para vocês, que é um livro mesmo, né, ele foi produzido e publicado, né, anualmente na Alemanha. Saía todos os anos na Alemanha. E os calendários depois, né, mais tarde, foram também aí publicados nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, Austrália, Nova Zelândia, na Espanha, Suíça, Argentina e aqui no Brasil também. E muitos outros países, né, com adaptação, né, para aí, é claro que sempre, como eu disse, né, isso tudo foi aí adaptado, né, para o hemisfério em questão. O hemisfério na Alemanha é uma coisa, o calendário é um, e aqui, né, na América, tanto é na Argentina, no Brasil, esse que eu mostrei é da Argentina, né, e no Brasil você consegue, porque eles estão adaptados aí para a nossa região. Então, o calendário biodinâmico ela é uma ferramenta, né, para organizar, organizar e potencializar todas as tarefas agrícolas, né, que nós geralmente realizamos no campo. E aí cabe aqui uma ênfase, né, importante a gente colocar que nós devemos considerar ele, então, como um complemento das atividades agrícolas. É aqui, então, que acontece uma grande confusão, um grande conflito, uma grande dúvida, né? Então, o que eu digo como complemento? Deve-se usá-lo, né, como uma ajuda extra, né, e não uma substituição ou uma dependência do calendário. Então, não como uma condição que impeça que seja realizada atividades agrícolas. Explico melhor, vou dar um exemplo. Então, não adianta você vai lá, olha o calendário, você tem as atividades, né, e aí você vê lá que precisa ser feita aquela atividade, né, é urgente, mas você fala, não, eu não vou fazer, né, porque o calendário diz que eu tenho que fazer isso em outro dia, tá? Então, na verdade, você vai conferir o calendário para que ele potencialize e organize melhor as suas atividades, mas nunca ficar preso a ele. Essa que é a grande definição, porque aí você fala, não, então eu tenho que plantar milho naquele dia, semente naquele dia, eu tenho que plantar raiz naquele dia, né, e eu não posso, então, assim, então tem que ter uma flexibilidade e ele vai utilizar como complemento na secagem, né, você fala, ó, entre esse e esse dia, qual que seria melhor, você vai lá e olha, né, no calendário e funciona, tá? Então existem pesquisas assim, utilizando o calendário, né, depois eu vou mostrar ele, que fala bem sobre isso.
Então você sempre tem que lembrar que o manuseio correto, né, de cada tarefa, ele é tão importante ou mais importante que a escolha do dia que você vai realizar. Então, repetindo, então o manuseio, você manejar corretamente a sua agricultura é tão ou até mais importante que você escolher o dia no calendário para estar realizando. Então os ritmos da natureza ao longo do ano, do mês, do dia, como falando agora dos ritmos, né, a forma como nós percebemos o crescimento do mundo vegetal, na maioria das vezes faz com que a gente olhe aí ele de forma errada. E eu vou explicar por quê. Por que a gente entende, na maioria das vezes, principalmente na agricultura convencional, que a gente vê de forma errada. Por quê? Nós podemos fazer aqui algumas perguntas e nós vamos responder elas. Primeira pergunta: como e por que uma planta cresce? Tá? A outra pergunta: onde você obtém a maioria das substâncias e forças para esse crescimento? Tá? Então vamos responder isso aí. Então, como e por que uma planta cresce? E onde você obtém a maioria das substâncias, e agora estou falando em substâncias e forças, tá? Então vamos colocar mais essas palavras-chave, né? Substâncias e forças. Onde vem isso aqui? Então, geralmente, nós temos a percepção de que a planta ela cresce do solo, né, graças aí às suas substâncias e líquidos que ela é capaz aí de absorver pelas suas raízes. Então vamos colocar as raízes aqui. Então a gente fala, né? Bom, a planta cresce porque ela absorve substâncias, né, minerais, né, e água, líquidos da terra, por isso ela cresce. Então, graças a essas substâncias aí presentes na terra que ela vai estar aí crescendo, né? É o que se acredita de uma maneira geral. Tem gente que nem isso acredita, né? Vai falar que as forças vão ser absorvidas pelas folhas. Então coloca, né, coloca esse adubo foliar, né? Nem pela folha, né? Então a gente, né, além de não considerar tanto o solo, vai considerar a folha, né? Joga o adubo foliar. E alguns nem a terra vai considerar como hidroponia, né? Planta em cima da água. Então, consequentemente, todo o trabalho, né, baseado nessa ideia, nessa filosofia, né, nesse conhecimento, todo o trabalho do agricultor, do produtor aí, convencional, ou até mesmo do orgânico, de uma maneira geral, são concentrados no cultivo do solo. Todo mundo vai trabalhar no solo. E aqui eu vou colocar, né, um ponto fora aqui, né, uma informação, uma frase em que diz que isso não é necessariamente uma verdade absoluta, né? Então aqui, essa não é de forma alguma a verdadeira realidade. Não podemos considerar que isso é uma verdade. Ou seja, você tem que cuidar da terra e o resto, né, vamos se concentrar na terra. Então, e aqui é que a gente, né, muda aqui, vai colocar, né, essa mudança de paradigma. E eu espero que todos estejam abertos a isso. Por quê? O principal alimento, baseado até nesses conhecimentos dessas civilizações, né, e baseado na astronomia, o principal alimento que a planta recebe não vem de uma corrente ascendente, né, que a gente diz aqui, a corrente ascendente de água e nutriente. Tá? Então aqui a água, né, mais nutriente. Então essas forças, né, elas não vêm de baixo para cima, né? Aqui eu estou falando de forças
e fluxos, né, fluxos energéticos mesmo. Mas sim, né, ela vem de correntes descendentes, né, de fixação de luz, calor e carbono. Tá? Então, graças ao processo que a gente chama de fotossíntese. Então, ela vai vir aqui do processo descendente, aqui é um processo ascendente, aqui um processo descendente de luz mais calor, né, mais carbono. E como eu disse, né, graças a um processo da fotossíntese. Por quê? Lembrando, então, que a fotossíntese, vamos colocar aqui rapidamente, vocês lembram a forma da fotossíntese? A fotossíntese, né, ela vai ser o quê? O CO2 mais H2O com a luz, a presença da luz, vai formar o quê? A molécula de glicose, C6H12O6, mais o oxigênio, mais a água, tá? Que é liberado. E forma aqui a molécula de glicose. Então, veja, na formação da molécula de glicose, que é toda a energia da planta, o que está acontecendo? Tá o carbono, nós temos a presença do carbono, e temos presença de água e luz. Nada mais. É só isso. Tá? Então, isso mostra que, depois eu vou dar alguns dados para vocês, que prova ainda mais isso, mostra que o fluxo, na verdade, está vindo aí, né, como considerando a fotossíntese, né, um fenômeno aí fundamental e é o grande aí, né, processador de tudo que existe praticamente tudo que existe na planta, toda a energia da planta, vai captar aí desses elementos que vêm aí do ar, né, que vem da luz, do calor e do carbono. Né. Então isso, como que a gente pode evidenciar isso? Né, isso a gente pode evidenciar quando a gente pega um vegetal e queima ele, ou seja, passa por um processo de combustão, onde ele vai reliberar essas forças quando queima um vegetal. Ele libera todas essas forças, essas energias que foram absorvidas pelo vegetal, que foi incorporado e volta assim novamente para o fluxo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma árvore aqui, por exemplo, de 10 metros, um tronco aí, uma grande árvore de 10 metros de altura, com todos os seus galhos e tudo mais, né? Se você queimar ela, o que vai acontecer? Ela vai, né, no final aí, vai ser apenas um punhado de cinzas. E aí é que está a resposta, então, para as duas questões que eu fiz. A primeira, né, como e por que uma planta cresce. Então, ela cresce devido, né, devido principalmente, a grande aí, responsável é esse fluxo de energia que vem do céu. E onde você, a outra pergunta, onde você obtém, né, a maioria das substâncias e forças para esse crescimento, também aí vem do céu. É claro que aqui você vai falar assim, mas não adianta, é como se fosse, né, vamos dizer, um gargalo. É claro que aqui você vai ver que, né, não adianta você ter, né, como eu disse, não adianta você ter as forças a seu favor nesse sentido, você absorver essas forças, se existe um gargalo aqui, né, se existe alguma coisa, o solo não está bom. Tá? Mas não é isso que eu não estou dizendo, nós não estamos dizendo para não cuidar do solo. Mas o que nós estamos dizendo é que, né, a energia, todo o fluxo de energia começa do cosmos, começa do céu. Tá? E aí a gente vai ver, agora eu vou colocar em dados. E que se não tiver o solo, é claro, se não tiver um solo bem tratado, é claro que você vai ter problemas. Você não vai conseguir utilizar essas forças, você não vai conseguir processar a fotossíntese, você não vai conseguir, né, criar os elementos que, mesmo que em pequenas doses, são fundamentais. Então, em uma planta colhida fresca, se você for observar, então se você pode ser a árvore ou pode ser essa própria planta, se você colher essa planta, né, depois que você aí observa a sua biomassa, né, quando você observa dessa biomassa, cerca de 70% a 95%,
né? Então, dependendo, claro, da espécie, tem espécie que tem mais água, né, como a melancia, tem espécie que vai ter 70, a média é 70, mas tem espécie que tem mais é constituído de água. Então 70%, 95% é constituído de água. Então quando você seca, né, você vai ficar aí, vai ficar com 30 a 5%. Aí você fala, mas ainda não é isso. Mesmo que você secar, ainda não é essa cinza. Porque se nós analisarmos a biomassa seca, né, pela separação, se nós formos analisar quimicamente, os componentes orgânicos e minerais, mesmo aqui, né, depois de tirado toda essa água que ficou só 30 a 5%, você vai ver que desse daqui, né, cerca de 90%, tá? 90% então das cinzas, o que é? Vou colocar, ó, 90% das cinzas, tá? É o que? Carbono, né, oxigênio e hidrogênio. Carbono, oxigênio e hidrogênio. 90%, os outros 10%. Né? Então, os outros 10%, o que é que a gente conhece? Né? É o nitrogênio, o fósforo, o potássio, né? O NPK que você utiliza, o cálcio, o magnésio, o enxofre, aí vai os micronutrientes, né? O boro, o cloro, né? Aí vocês sabem, aí, cobre, ferro, manganês, o molibdênio, o zinco, né? Então aí vai os micronutrientes que muitas vezes vocês veem, né? Então imagina a quantidade mínima que é disso, né? Então é 10% de 10%, né? 10% de 30%. Então, esses, né, são os alimentos mais importantes que a planta usa, né, para estar, né, sendo capaz aí de se desenvolver. Né? Então a gente conclui que isso, toda essa força, todo esse alimento, né, não vem da Terra necessariamente, ela vem do cosmos. Né? Então isso nos diz o quanto é importante, né, é importante a relação de nós termos então a planta com o cosmos, você cultivar, né, todo o reino vegetal, principalmente o reino vegetal, é claro que tudo influencia, nós somos influenciados pelo cosmos, né, os animais são, né, mas principalmente aí a planta, que ela é pura, né, a planta é pura, ela tem uma ligação direta aí com o cosmos. Tá? Então, observando, né, o que acontece, né, ao longo de todo o ano, nós vemos então que existe aí essa dependência com as forças cósmicas. E aí eu uso a palavra dependente, realmente precisa. Como eu falei, não é que as forças sempre estão aí, mas, né, em algum determinado momento, determinado movimento ou ritmo, ela vai estar mais potente. Tá? Então, ao você manejar, só de você mexer com ela, você já vai estar potencializando isso. Então aqui, para a gente estar um pouco finalizando, né, essa é somente uma introdução, né, nós podemos entrar muito mais em detalhe, então estou mostrando a importância para quem não necessariamente conhece aí o calendário biodinâmico, mas eu quero colocar aqui para você começar a gente sempre trabalha, né, nos nossos cursos, a gente sempre trabalha com o aspecto da percepção, da fenomenologia do Goethe, né? Então a gente sempre trabalha com ele. Então você observar o que acontece ao longo do ano com toda a natureza, né? O que está acontecendo, né, por trás ali. Não apenas uma percepção utilizando os 5 sentidos, mas utilizando uma percepção extrasensorial. Né? Principalmente aí o que está acontecendo com os vegetais. E é claro que você vai, né, quando você se abre para isso, quando você se percebe, quando você vai lá no meio e você tem essa abertura, você começa a ver, né, todo esse movimento de energia. É nítido mesmo, porque você vai estar desenvolvendo outros órgãos, outros olhos, para estar vendo essa energia. Então, tomando ponto vamos colocar aqui, né, vou colocar um exemplo para vocês. Se a gente tomar o ponto de partida, o início da primavera, né, aqui na nossa região, na nossa latitude, né, Brasil.
Na primavera, o que acontece? Perceba na primavera, um novo mundo, né, surge, tudo floresce, um novo mundo, aquilo que a Terra estava dormindo, ela acorda. E todo esse novo mundo surge diante dos nossos olhos. Com isso aumenta a temperatura, e os dias ficam mais longos, né, mais horas de dia. Né? As árvores, os arbustos e as gramíneas, né, elas começam a brotar, né? A paisagem aí vai se transformar de uma tonalidade que antes era aquela tonalidade, né, amarela, aquela acinzentada, né, o ocre, né, um ocre, aquela coloração monótona, né? Ela vai se transformar então em uma ampla variedade de verdes, né? Novas formas vão brotando, novas cores, cores das flores. Então tudo pipoca, é como se a natureza realmente ela acordou. Então é uma manifestação de uma vida exuberante. Nós vemos então grandes números, né, de insetos, os insetos que antes estavam na terra, você vai ver que eles saindo da terra, eles aparecem, né, e antes no inverno, durante o inverno, eles estavam lá, às vezes em troncos de árvores, na serrapilheira, debaixo da serrapilheira, como eu falei, debaixo dos troncos das árvores, né, ou dentro até. Tudo eles ficam ali, né, no inverno, mas quando acontece a primavera, todos saem. Né? Então, realmente, existe esse movimento, né, de saída desse movimento de ascensão, né, da vida sair da terra e ir para fora. E expressar isso. Né? Vocês sabem, então os pássaros começam a cantar de uma forma, né, o canto é mais alegre, né? Acontece a mudança da plumagem, né, de muitos animais, né? Acontece o nascimento de muitos animais. E é claro, como eu estou dizendo, né, eles vêm, na maioria das vezes, eles vêm da terra, né, onde eles passaram todo o inverno. Então, no inverno, ou no inverno, no outono, né, durante esse período, eles estão... A natureza, onde que vai acontecer? Toda a vida vai acontecer dentro do solo. Tá? Então é por isso que nós temos então o preparado da terra e nós temos o preparado, né, o preparado da luz. O preparado de sílica e o preparado com o esterco, né, que é o preparado da terra, e o preparado de sílica, que é o preparado da luz. Preparado de luz. Né? Então, quando você coloca o preparado 500, que é o preparado da terra, você vai estar ativando, porque embora você ache que você não consiga ver toda essa vida que eu falei, né, toda essa vida durante o inverno e o outono, você vai encontrar ela debaixo da terra. Né? Então tudo está acontecendo, embora você não consiga ver. Né? Então é aí que a gente até fala, né, da terra descansar. Então esse novo ressurgimento, em particular do mundo das plantas, ela vai continuar aí durante toda a primavera e durante todo o verão. Então até que volta o outono, então todo o crescimento ele vai começar então a parar. Né? Então é como se, né, tem toda a explosão, né, conhecimento, de movimento, e aí de repente você vê que, né, a natureza é como se ela vai se recolhendo, né? Ela vai se recolhendo no outono, né, todo esse movimento dos animais vão voltando-se para a terra, e vai iniciar-se uma nova etapa. Então é importante, né, que você veja esse movimento. Né? Você vê que os próprios frutos, né, no outono, o aparecimento dos frutos vão amadurecer, mudando, né, mostrando essa mudança significativa em toda a paisagem. Né? Então você vê que esses frutos, né, o fruto cai. Então veja, então o fluxo de um fruto caindo da árvore né, ele vai, né, enquanto antes estava crescendo, estava de baixo para cima, agora no outono o fruto cai. Né? Você fala assim, mas é lógico, mas veja, observe por outros olhos. Procure observar por outros olhos, não com esses 5 sentidos. Tente observar o fluxo. Então, nesses dias, né, que os dias eles vão ficando mais curtos, a temperatura então vai diminuindo,
ele vai se recolhendo, né? Assim como você, né? Quando você vai dormir, você, às vezes no frio, você se recolhe, né? E então aí nós temos então uma bipolaridade, né? A bipolaridade da expansão e da contração. Tá? E isso é ritmo, entender esses ritmos. Então, no final do verão, nós vamos ver as mudanças. Né? Quais são as mudanças? Né? A intensidade do verde das folhas vai dando lugar para a cor amarelada. Né? Então, perceba isso. Um exercício que é muito bom, que por isso que no curso, é importante, o curso de biodinâmica, é o exercício de pintar. Quando você pinta a natureza, mesmo que você não saiba nada de pintar, mas faça lá um desenho com tintas, aquarela, você vai aguçar essa percepção das cores. Né? Eu, como, vamos dizer, eu saí da universidade, da faculdade, né, convencional, né? E lógico que a gente não aprende nada disso. Né? Quando eu me formei, não aprendi disso, mas quando eu fiz o curso, né? Então, o verde, que antes para mim era tudo verde, o amarelo que era tudo amarelo, né? O vermelho que era tudo vermelho mudou. Então eu consegui até fazer um diagnóstico das plantas, vendo as diferentes, né, tonalidades, né, as diferentes fases, diferente de tonalidade do verde. E para mim antes era tudo verde. Então você fica, né, com uma percepção mais aguçada. Né? E, como eu disse, né, tudo cai, começa, né, tudo vai para a terra. Né? Então, quando essa cor acobreada de cobre, né, domina as folhas e domina toda a paisagem, é que o outono chegou. Principalmente aqui no Brasil não é tão definido isso, né, na Europa é mais definido, né, mas ainda a gente consegue ver isso aí. Então, a força da Terra ela é intensificada nesses dias do outono. Né, o que então a força de que estava aqui para fora, a força, estou falando de força, foi para a Terra. E aí isso vai atrair vida para a Terra, para dentro da Terra. Né? Então, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, que os astros vão influenciar tanto mais na Terra durante, né, porque as forças estão na Terra, mais durante o inverno e o outono na Terra, e os astros vão estar influenciando mais, né, o cosmos, vai ter, as forças cósmicas vão estar influenciando mais, né, a parte vegetal, né, e a parte de cima da Terra, mais na primavera e no verão. A comida que as partes aéreas produziam durante toda a primavera e o verão, agora, né, ela vai para o tronco, vai para os caules, vai para o subterrâneo, vai para as raízes. Então, assim, antes, esse fluxo, a seiva, até principalmente, né? Antes era tudo produzido para gerar um fruto aqui, uma flor. Né? Então, tudo, né? Quando acontece um botão floral, quando acontece um fruto, a planta, ela gasta toda a sua energia para aquele fruto, para a semente. Então, esse fluxo que antes era todo, né? Como vocês sabem, no botão floral, ele fica adormecido. Você fala assim, nossa, né, no botão floral parece que você não vê o movimento, né? Mas ali está tendo toda a glicose, né, toda esse da fotossíntese, tudo que é produzido na planta está sendo jogado lá no botão floral. Então o que acontece? Você fala, tá parado, né? O botão, você vê o floral, você fala, ele está dormindo, mas não. Tudo ali, que de repente é tanta energia, tanta energia, tanta energia, tanto açúcar, né? Tanta glicose que, no caso aí, ela abre, né? É como até uma explosão, é como se fosse uma explosão. Uma explosão acontece quando existe uma pressão, e essa pressão existe. Então essa pressão é de um fluxo, tá? Então aí acontece o quê? Na mudança dessas estações, esse fluxo sai e volta, começa a mandar para a raiz. Tá? Por isso que é bom, eu vou dar um outro exemplo, a poda é geralmente no outono, né? Aqui no Brasil vai ser em agosto, né? Mais julho, agosto. Por quê? Porque ao você podar, como a energia não está aqui, você não vai prejudicar.
Então a energia está toda no solo, então você é ao contrário, você vai ajudar, porque você vai tirar essa parte que não está sendo usada, né, do verde, que não está sendo trabalhada, né, e você vai estar colocando mais força até para a raiz. Então vai estar fazendo raiz, embora você não consiga ver. Né? Aí na Europa acontecem as geadas, né, e aqui no Brasil não acontece tantas geadas não. Mas isso tudo, quando você vê a geada, é o prelúdio do inverno se chegando. Então durante toda essa noite de inverno, né, da mesma forma que o nosso sono nos permite retomar no dia seguinte, né, com ânimo e força, né, renovada, né, ou seja, durante a noite nós recarregamos as nossas baterias, assim acontece também nessas estações com as plantas. Elas se recarregam, elas ganham um novo ânimo, acumulam nova força, né, e para novamente essa força, né, sair, é um acúmulo para sair na primavera, assim como nós acordamos, né? Nós acordamos revigorados, mais animados. Né? Então a natureza ela faz isso também, o mundo vegetal em particular, ela procura aí trabalhar com recuperação de forças. Então o pensamento comum que a gente vê aí, né, e os pensamentos comuns das experiências levam, né, como aquele cientista que está usando apenas os 5 sentidos, acreditar que essa transformação da paisagem ao longo do ano, né, é apenas uma manifestação física de causa exterior, não tem nada a ver com causa interior. Então ele vai pensar assim, não, é uma força, alguma coisa está acontecendo no exterior, está agindo, né, automaticamente, está, né, manifestando ela no exterior. E eles vão dizer, né, um cientista tradicional, aí, que nada tem a ver com forças superiores, essas forças superiores que nós estamos dizendo aqui. Nada tem a ver com essas forças superiores que passam aí durante as estações. Mas, né, nós aqui estamos, né, pensando, nós estamos exercendo a percepção, né, e percebendo, né, e fazendo a pergunta, né, o que realmente está acontecendo, né, quais são aí, o que está acontecendo por dentro de tudo isso, quais são, né, então, como eu disse, você vai ter uma tamanha percepção, né, e isso você consegue, existem várias técnicas, tanto como eu te falei, a percepção da fenomenologia, existe a gente pode dizer aí o exercício da meditação, né, como o próprio Rudolf Steiner fala no livro, né. Então a gente diz aí que é preciso aí estar aberto para estar então vendo o que realmente está acontecendo na natureza, tá bom? Então, calendário agrícola, fazenda viva. Então é isso. Então antes essa fazenda que a gente vê que estava viva, né, ela estava ligada a essas forças, e vida é movimento. Vida é todo movimento, é toda a ligação. Quando você corta isso, você coloca um telhado aqui, né, entre aspas, aí, não, você não vai colocar um telhado na sua fazenda, mas quando você desconsidera isso daqui, você está fechando, você está cortando a ligação com isso. E aí você vai ficar preso nessas cinzinhas aqui e vai esquecer toda essa força que existe por trás, né, para produzir toda a planta, tá bom? Então é isso, eu vou mostrar para vocês aqui então o calendário, né, rapidamente. Então veja que esse é um calendário de 2021, né, e aqui, como eu disse, né, do grupo do René Piemonte. No Brasil vocês conhecem um outro calendário que é da BD, esse aqui é um outro calendário, é muito bom, tá todo em castelhano, né, mas então você vai ver que a gente vai dar mais aulas sobre isso, tá? Mas ele vai mostrar basicamente, né, quais são os dias, né, já programados para você vai ver no calendário, quais são os dias, né, aqui, ó, dá para ver, no dia 7, dia 8, dia 9, é dia de raiz, dia de você plantar raiz, dia de você plantar flor, né? Então no dia 8 flor, aí no dia 10 aqui vai ser folha, tá? Então você já tem os simbolozinhos, né, tudo programadinho, né, então você tem, né, aprende como observar aí, porque onde que vai, de acordo com o sol, é que o
Sol, a Lua, de outras constelações, aqui você vai saber que dia que é de raiz. E por que raiz, folha, flor, né? E semente? São os 4 elementos aí. E aí aqui tem, né? Nós temos aqui esse para vocês pendurarem aí na parede. Então, aqui você pode pendurar na parede esse calendário, né, que você tem todos os dias de todo ano, tá? Então você já consegue ter uma visão geral, o que é flor, o que é folha, o que é raiz, né? Tá aqui. Tá, isso para você, né? Claro, você vai plantar, você fala, vou plantar um milho, né? Porque você quer o milho. É só um exemplo, tá? Eu quero plantar milho. Então, que dia que você vai plantar milho? É no dia de semente. Então você vai olhar que dia que é de semente, tá? Você vai ver para potencializar, tá? É claro. Você vai estar potencializando, tá bom? E aqui tá tudo explicado, né? Tá tudo aqui, tem toda uma explicação, né? É bem completo esse calendário aqui, é muito bom. Se vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai estar indicando para vocês aí como vocês estarem adquirindo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí, é muito importante esse assunto, muita gente tem dúvida, então eu peço para vocês aí estarem aí compartilhando isso daí, né, todo esse conhecimento, né, para mais gente estar sabendo, para a gente, né, tá entrando aí em sintonia com a natureza. Quando você produz em sintonia com a natureza, né, tudo começa, né, a acontecer, tudo começa a fluir a seu favor, né? Então a gente não é por acaso que as coisas acontecem, para um fala que dá tudo certo para um e para outro não dá certo. Então nada mais é, né, do que, né, muito claro trabalho, né, muitos fatores envolvidos, mas é claro que isso tudo aí está relacionado, tem a ver e tem uma ligação direta aí com as plantas, tá bom? Então esse é um geral e nós vamos entrar mais profundo nas próximas videoaulas que nós teremos aí pela frente, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até as próximas videoaulas. Até lá!